Bem-vindos, bem-vindas ao curso de Carreiras de Saúde, Direito Médico e da Saúde. A gente vai começar hoje a tratar sobre um novo curso. Eu sou a professora Tarsila Del Rey Campanella, né? O pessoal também me chama de Tarsila Campanella. Vou falar um pouquinho de mim, vou falar um pouquinho da minha experiência e hoje a gente, nessa primeira aula introdutória, a gente vai falar também um pouquinho sobre o que é o curso de Direito Médico e da Saúde, tá? Então, só para vocês me conhecerem, né, nós vamos estar juntos aí pelo menos por umas 20 aulas, né, então vocês são os meus alunos virtuais, como se vocês estivessem aqui, sintam-se todos abraçados. Vamos falar um pouquinho sobre mim, só para vocês saberem quem é a professora Tarsila, tá? Eu comecei a minha formação em jornalismo, né, minha formação é em comunicação social, com bacharel, com formação mesmo em jornalismo. Me formei em 2002, porque eu sempre gostei muito de escrever, de pesquisar, eu costumo dizer que eu sou uma pesquisadora, né? Então eu sempre gostei muito dessa questão de ir atrás, né? Buscar a fundo as informações. Então eu tinha em mente, num primeiro momento da minha vida, fazer o jornalismo. E me formei em jornalismo. Porém, tive aí uma certa dificuldade, né? Nesse mundo de trabalho, que a gente sabe, né, que começo de vida às vezes nem sempre é tão fácil. E eu tinha um pai advogado e um irmão médico, né? E depois que a gente se forma, a gente começa a entrar no mundo mesmo de trabalho, no mundo corporativo, e a gente começa a ver algumas deficiências que o curso de jornalismo não tinha suprido. Então, o que eu fiz? Eu acabei ingressando numa nova faculdade, e aí ingressei na faculdade de Direito em 2004, né? E fiz essa faculdade, né, inteira, me formei em 2008, passei na OAB já, graças a Deus, logo de primeira, né, que também a gente tem sempre que agradecer, se alguém aqui é estudante de Direito que está vendo o curso, dá certo, tem que estudar bastante, dá certo. E aí já sou advogada desde então, sempre gostei de advogar, tive uma experiência ainda como estagiária, né, durante o curso de Direito, eu tive uma experiência corporativa de trabalhar dentro de uma empresa, de trabalhar realmente dentro de uma organização, de uma multinacional, mexendo toda essa parte contratual. É uma parte do direito que eu gosto, que é um direito mais consultivo. Mas depois que eu comecei a trabalhar em escritório, eu me apaixonei, né? Então eu acho que o direito ele te dá um milhão de possibilidades. E quando eu comecei a trabalhar dentro de escritório, eu me apaixonei pelos litígios mesmo, pelos processos, né? Essa coisa de ir no fórum falar com o juiz, né? Na minha época, né, que eu me formei em 2008, os processos ainda eram físicos, né? Então, para quem não é do ramo do direito, que está vendo essa aula, né, para você que é médico, farmacêutico, enfermeiro, isso mudou muito, nosso mundo do direito mudou muito nesses últimos 10, 15 anos. Então, os processos eram todos físicos, em papéis, tinha que ficar na fila no fórum, tinha que pedir para falar com o juiz, tudo era um pouco mais demorado. Hoje em dia está tudo digital, né? A gente diz que o processo ele é 100% digital. A Covid também trouxe mais evolução para a nossa profissão, né? Hoje a gente tem audiências virtuais, então tudo isso é uma evolução. E o que eu vejo, por que esse curso é tão importante para vocês da área da saúde? Porque essa evolução que nós sentimos no direito nesses últimos 10, 15 anos, ela está começando a aparecer na área da saúde. E a Covid trouxe isso, essa pandemia de coronavírus, ela trouxe isso com muita rapidez para a área médica, né? Por quê? Porque teleconsulta, telemedicina, né, que são alguns dos pontos que nós vamos abordar aqui no curso, eram coisas praticamente impensáveis há 5 anos atrás. Existia até um princípio de discussão se isso poderia ou não ser implementado, se isso seria ou não algo bom. Chegou-se a ter uma resolução do Conselho Federal de Medicina autorizando a telemedicina em 2018, mas essa resolução foi revogada. Por quê? Porque não havia consenso, né? E quando a gente tem a pandemia em 2020, na verdade a gente tem uma lei feita às pressas. Outro ponto que mudou muito, né, na área de direito médico e da saúde, a questão do prontuário. Hoje em dia 90% dos prontuários eles já estão sendo online, né, já são prontuários eletrônicos. A própria ficha do paciente, a gente vai falar bastante sobre isso, a ficha que fica no consultório, ela também hoje em dia ela é eletrônica. Então essas mudanças todas que vocês
da área da saúde estão sentindo hoje, com muita ênfase, nós da área do direito sentimos isso nesses últimos 10, 15 anos, tá? Então tudo isso muda muito com a nossa vida, com a nossa carreira, e isso impacta sim no nosso dia a dia. Por isso é importante a gente fazer novos cursos, a gente se atualizar, a gente entender como é que é o novo mercado de trabalho. Mas voltando a falar um pouquinho aqui de mim. Então eu comecei a advogar em 2008. E aí eu sempre advoguei, desde que eu saí daquela empresa, né, daquele mundo corporativo mesmo de multinacional. Eu comecei a advogar num escritório, num grande escritório, eu não vou citar nomes, óbvio, mas era um escritório que advogava para seguradoras, tá? E essas grandes seguradoras, uma das maiores do país. E eu fiquei, né, como vocês sabem, as seguradoras, elas têm seguro de carro, seguro de vida, enfim, e eu fiquei na área de seguro-saúde. E eu era uma das advogadas um pouco inconformadas, né, com a questão do seguro-saúde. Por quê? Porque eu tinha que defender a seguradora e não o consumidor, né? E aí a gente via algumas coisas assim absurdas, né, do meu ponto de vista. Eu tinha que fazer defesas que eu não concordava, mas eu fazia, né, por uma questão profissional, óbvio, eu fazia as defesas corretamente. Mas era nítido que eu não me sentia à vontade em defender as seguradoras, porque eu achava que era muito abusivo, muitas coisas que aconteciam, muitas negativas abusivas. E aí, dentro desse mercado de trabalho, desse nicho já mais especializado, uma das advogadas mudou de escritório e me convidou para trabalhar num outro escritório de porte bem menor, porém do outro lado, eu mudei de lado. Então eu comecei a defender os pacientes, os consumidores. E aí eu me identifiquei completamente. Por quê? Porque daí eu estava fazendo o que eu gostava, que era advogar, num ramo que eu adorava, que era trabalhar nessa área de saúde, né, direito da saúde, e defendendo o consumidor, defendendo o paciente, né? Então aí realmente eu me encontrei. E estou desde então nessa área, né? Eu acabei montando o meu próprio escritório. Eu há 12 anos tenho o meu escritório, chama-se Campanella Advocacia. Ele fica localizado na cidade de São Caetano do Sul, aqui no ABC. Hoje nós somos em 3 advogados e nós basicamente trabalhamos na área de direito da saúde e direito médico hospitalar. Eu até vou falar para vocês que existe uma certa diferença nesses termos, explicar um pouquinho, né? Quando eu comecei, as pessoas nem sabiam exatamente o que era direito da saúde. Eu falava isso para alguns outros advogados, eles, né, olhavam para mim com uma cara de interrogação. E isso hoje não, já é uma área extremamente difundida, uma área que muitos advogados já atuam, né? Então mudou bastante também. A gente percebe aí nesses 10, 12 anos como as coisas vão mudando e como muda rápido, tá? Ainda falando um pouquinho do meu currículo, eu tenho uma pós-graduação em Direito Contratual, até porque logo que eu comecei a atuar nessa área, como eu disse, não existia nenhuma pós-graduação, não existia nenhum curso em Direito Médico da Saúde, era realmente atuar na prática. Então, como nós mexíamos muito com contratos de seguro, contratos médicos, contratos hospitalares, eu vi a necessidade de fazer uma pós em contratos. Então, eu fiz uma pós-graduação em Direito Contratual, me formei em 2013. E depois, no próprio escritório, isso aí por uma demanda já pessoal da minha parte, né? Porque a gente acaba até tendo uma certa proximidade com os clientes, né? Com as pessoas que vão nos procurar. A gente eu senti pelo menos uma necessidade de melhorar um pouquinho o meu estudo na área de família e sucessões, porque você acaba ficando próximo daquele seu cliente e às vezes ele tem ali um problema, às vezes aquele seu cliente acaba falecendo, precisa de um inventário, precisa elaborar um testamento. Então eu também fiz uma pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, que foi concluída aí no comecinho de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Na minha vida profissional, o que eu já fiz na área da saúde propriamente dito, né? Então, além de eu começar já a atuar nessa área e com muitos contatos aí por conta de eu ter um irmão médico, de conhecer muitos médicos, o meu pai, ele foi advogado e ele trabalhou muitos anos dentro de um hospital, né? De um hospital municipal na cidade de São Caetano. Então, como eu tinha já muitos conhecimentos, eu acabei me aproximando. E uma das coisas que eu fiz e que me trouxe muita experiência foi me aproximar da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de São Paulo. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela é uma organização sem fins lucrativos, são senhoras
que elas fazem um trabalho brilhante, elas fazem um acolhimento de pacientes, né, que têm câncer, principalmente de mulheres. Elas vão nos hospitais, elas se vestem com um avental cor-de-rosa, né? A gente brinca que elas são as formiguinhas cor-de-rosa, né? Elas são todas cor-de-rosa, todas bonitinhas. E existe a rede feminina estadual e existe a rede feminina em várias cidades, né? Então, por exemplo, na cidade de São Caetano, que é a minha cidade, existe lá a rede feminina de combate ao câncer. Eu me voluntariei, né, nessa instituição. E eu percebi que elas tinham uma deficiência jurídica muito grande. Então, uniu, né? Por quê? Porque eu falei, olha, vocês precisam de uma assessoria jurídica aqui para o direito médico e da saúde e eu quero também atuar, né? Isso para mim também vai ser um aprendizado. Então, o que eu fiz? Em 2012, nós lançamos uma cartilha dos direitos dos pacientes com câncer. Essa cartilha ela existe já em várias outras instituições, né? O Hospital do Câncer tem uma cartilha, o Hospital de Barretos, hoje em dia você até encontra essas cartilhas online, mas não existia uma cartilha específica da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul. Então nós fizemos o lançamento dessa cartilha dentro da OAB de São Caetano do Sul. Foi um evento super legal, eu me orgulho muito de ter feito isso, foi feito em parceria inclusive com um colega meu, que é tributarista, né? Porque tem uma questão tributária para quem se acomete aí do câncer, tem algumas isenções tributárias, então não é muito a minha área, né? Eu sou mais a parte médica mesmo, mas foi feita também essa parceria e a gente lançou uma cartilha muito, muito legal. No meu escritório propriamente dito, como eu disse, né, existe ali algumas questões pontuais de direito de família, testamento, inventários, alguma coisa assim, mas 95%, vamos dizer assim, das ações que eu faço são ações relacionadas ao direito médico e da saúde, tá? Que são ações relacionadas a erro médico, relacionadas a questões de cobrança, né? Então a gente discute muito questão de reembolso de convênio, né? Se o reembolso está certo, se os honorários foram cobrados corretamente, questões relacionadas a negativas de planos de saúde, e vai ter um tópico no curso que a gente vai abordar sobre isso, vai ter um tópico só sobre planos de saúde, né? Os problemas que estão dando. Questões relacionadas à revisão da mensalidade, que é outra dor de cabeça aí de grande maioria dos consumidores, porque realmente está muito caro, né? E cada vez mais caro os planos de saúde, tá difícil de pagar e tem como melhorar o preço, né? Então existem algumas soluções jurídicas, a gente vai abordar isso também aqui no curso, tá? Ainda na minha profissão, eu dou aula em alguns cursos jurídicos, né? Não só aqui, mas em alguns outros. E fui convidada, né, a ser presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Caetano do Sul. Estou lá na minha terceira gestão como presidente. E tem um aí que está faltando no slide, que é recente, que o pessoal que acho que nem está sabendo. Eu também sou membro titular do Tribunal de Ética da OAB de São Bernardo do Campo. Me convidaram também no ano passado para assumir, né, dou alguns pareceres ali em problemas éticos disciplinares. Eu fico muito orgulhosa desses convites. Então essa é a minha experiência profissional. Deixo com vocês o meu e-mail, tá? Esse meu e-mail é o e-mail pessoal, eu não costumo deixar o e-mail do escritório nos cursos, então eu prefiro deixar o meu e-mail pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, vocês têm aí o meu e-mail. Então a gente vai ter agora a introdução do curso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o direito médico e da saúde, né? Esse tema que está tão relevante hoje em dia. Então, gente, o curso ele tem esse objetivo de aproximar mesmo, né, os profissionais da saúde com os tópicos do direito, com a advocacia, né? E eu costumo falar assim que eu tenho esse conhecimento um pouquinho de prática por ter um irmão médico, né? Eu costumo dizer assim, médico entende de medicina, não entende de lei, né? Eles são um pouquinho, eu não quero usar essa palavra alienados, mas assim, eles são um pouquinho alheios, vamos dizer assim, né? Eu acho que hoje em dia eles estão ficando um pouquinho mais espertos, mas eles precisam, vocês que são da área da saúde precisam ficar ainda mais espertos, tá? Por quê? Porque o que a gente vê é que assim, a profissão do médico, do dentista, e quando eu falo médico, eu tô falando num aspecto geral, mas a gente está englobando nesse curso médico, dentista, enfermeiro, biomédico, um patologista, de repente, que trabalha num laboratório, né, de análises clínicas. Então, você que é da área da saúde, você tem que hoje estar, sim, atento às questões de direito.
tá? Por quê? Porque estão cada vez mais interligadas. A população de profissionais médicos e odontologistas no Brasil, ela cresce a cada ano. Nós sabemos hoje que houveram mudanças, né, na nossa própria legislação no MEC e foram abertos diversos cursos novos de medicina, tá? E com isso, nós temos hoje mais de 430 mil médicos e 260 mil cirurgiões dentistas. É um número expressivo. Lógico, o nosso país, ele é grande, então nós precisamos sim desses profissionais, tá? Mas a partir do momento que a gente tem um aumento no número de profissionais e que a gente tem um aumento no número de cursos espalhados pelo país, a gente precisa saber se o curso tem a mesma qualidade daquele curso lá de 30, 40 anos atrás, né? E muitas vezes isso não acontece. E outro ponto, né, que é importante falar, muitas vezes existe uma dissociação. O curso voltado para a área da saúde, ele só foca na área da saúde, ele esquece a questão da lei, ele esquece a questão da legislação. O que ele faz? Você tem lá um profissional de medicina, por exemplo, são 6 anos de faculdade, tá? Ele vai ter legislação, ele vai ter lá o Código de Ética Médico, muito provavelmente no último ano, 6 meses, ou o módulo lá de 6 meses do curso. E hoje, eu, com toda a sinceridade, diria que isso estaria errado, né? Precisaria ter muito mais do que 6 meses, precisaria ter pelo menos 1 ano. Por quê? Porque a pessoa acaba se deparando na vida dela prática com problemas que ela não imaginou passar pela faculdade, tá? A demanda por serviços médicos, odontológicos, hospitalares, ela também cresce na mesma proporção que cresce a população do país e que cresce o número de profissionais da saúde. Então, a cada ano que passa, a gente vê aumentar muito o número de clínicas, de laboratórios, de hospitais. A gente vê redes de hospitais, hospitais antigos que agora pertencem a redes que estão sendo incorporados. Eu vou dar o exemplo das farmácias, né? Vocês lembram daquelas farmácias de bairro que todo mundo conhecia o farmacêutico? Essas farmácias praticamente estão extintas, né? Hoje em dia o que nós temos são grandes redes farmacêuticas. A farmácia de bairro é uma ou outra ali naquele bairro escondidinho. Por quê? Porque nas grandes avenidas, nos bairros mais famosos, mais populosos, é tudo rede. Então isso muda a característica da prestação de serviço de saúde para a população, tá? Em relação a laboratórios também, né? Os laboratórios hoje, a gente, tudo é como se fosse um marketing, né? Eu vou fazer o meu exame no laboratório X, esse é bom. Eu vou fazer no Y, esse é bom. O próprio médico às vezes te sinaliza para um laboratório ou outro, porque existe essa questão das grandes corporações. Então, a partir do momento que cresce essa demanda por serviços médicos, que cresce o número de hospitais, o número de farmácias, de laboratórios, aumentam os problemas, né? E a partir do momento que aumentam os problemas, as pessoas elas começam a se dar conta de que elas podem sim entrar com processos contra esses profissionais. Então, é crescente também a quantidade de processos indenizatórios contra os profissionais de saúde. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo slide. Então, pessoal, os números que eu vou trazer para você, eles são retirados do STJ, tá? O STJ é o Superior Tribunal de Justiça e a maioria dos processos relacionados a direito médico e da saúde, eles acabam terminando no STJ, né? O pessoal às vezes até pergunta, por que não no STF? Né? Que a gente, hoje na televisão tudo é o STF, né? Aqueles 11 ministros que todo mundo já sabe de cor o nome deles. O STF ele cuida mais de questões constitucionais, tá? O direito médico e da saúde, muitas vezes os processos eles terminam no STJ. Por quê? Porque geralmente trata-se de leis federais, então envolve às vezes a lei dos planos de saúde, o Código Civil, então ele não trata tanto de questões constitucionais, tá? Então a gente sempre tem como base o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tá? Para vocês terem uma ideia, o STJ ele informa que nos últimos 6 anos a quantidade de processos envolvendo pedidos relacionados à indenização por erro médico aumentou 155%. É um aumento muito alto. Então, em 6 anos a gente tem 155% de aumento.
Em 2002, nós tínhamos 120 processos tramitando no STJ. Em 2018, ou seja, né, agora há pouco, até o final do mês de outubro de 2018, nós tínhamos contabilizado, né, o STJ contabilizou 360 novos processos, ou seja, a maioria dos casos questionando responsabilidade de profissional médico. Isso representa um movimento generalizado no país. Só para vocês entenderem, quando o processo sobe para o STJ, é porque esse processo já passou por um juiz de primeiro grau, já teve um recurso de apelação no tribunal e o STJ é considerado a terceira instância. É como se fosse uma peneira, tá? Então, o que chega no STJ são somente alguns casos. A gente dizer, nós como advogados, que uma determinada causa está tendo um aumento expressivo de 155% é muito grande, tá? Tem um dado que eu trago para vocês, que, por exemplo, nós sempre tivemos, né, que o direito do consumidor, desde que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em 1990, sempre o campeão de processos foram os bancos. As pessoas sempre reclamavam muito de bancos. Teve um momento que começou a se reclamar muito da questão de telefonia móvel, celular, né, quando começou os celulares. A gente diz hoje que planos de saúde está no topo das reclamações. Planos de saúde envolve saúde. E às vezes uma ação contra um plano de saúde não envolve apenas o plano de saúde, mas envolve também o médico, o hospital ou a clínica que aquele problema aconteceu. Então, eu acho que isso é uma sinalização vermelha muito grande e todo profissional de saúde tem que saber que isso está sendo um movimento generalizado em todo o país. Então, é para ficar atento, tá? Vamos ver os números aqui de São Paulo, né? Então, a judicialização da saúde em São Paulo especificamente, dados aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. O número de pessoas que estão entrando na justiça por se considerar vítima de algum erro médico cresceu 101% entre 2013 e 2017 somente na cidade de São Paulo. Então, é muito alto esse número, tá? As pessoas elas não tinham esse costume, né? Não se falava em processar médicos. Hoje em dia a história mudou, tá? Em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo registrou 489 ações. Em 2018, ou seja, outro dia, né? O número alcançou 1.700 ações. Até julho de 2019, já haviam sido contabilizadas 294 ações, ou seja, em apenas 6 meses. É o maior número dos últimos 5 anos. Então isso também sinaliza pra gente, e aqui sim, né, em primeiro e segundo grau, que é antes do STJ, um aumento expressivo nessa questão da judicialização da saúde, tá? Eu trago aqui para vocês um gráfico do Instituto INSPER, tá? Que mostra um pouquinho como essas ações, como essas demandas reclamando causas médicas, né, estão crescendo. Então eu deixo aí para vocês darem uma olhada e analisar um pouquinho esse gráfico, tá? Então a gente vê aí aumentos expressivos e que não podem ser ignorados. Esse gráfico para vocês ele traz de 2009 a 2017, né? E a gente tem ali, ó lá, 85% dos processos de saúde, né? Contra 32% do número total de processos desse gráfico aí laranja. E a variação entre 2009 e 2017, um aumento de 198% nos processos de saúde, contra uma queda de 6% na demanda geral de todos os processos, discutindo todos os tipos de causas que vocês podem imaginar. Então, é muita diferença. Então, o nosso curso ele visa prevenir problemas jurídicos, né? Vocês que são da área da saúde, vocês têm que ter em mente que o número está aumentando e que existe um risco, né? É uma atividade que antes não tinha esse risco, mas hoje existe esse risco. E para que esse risco seja minimizado, a gente tem que trabalhar na prevenção.
né? Não adianta depois que você receber o processo contratar o advogado. Lógico que você vai precisar de uma defesa, lógico que vai ter que ter essa atuação. Mas se você puder prevenir, é muito melhor do que você remediar. E isso quem ensina pra gente são vocês mesmos da área de saúde, certo? Como a gente pode prevenir problemas jurídicos? Eu trago aqui para vocês uma série de tópicos que vão ser abordados aqui ao longo do curso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho desses tópicos. Por exemplo, a elaboração de contratos de honorários médicos e odontológicos. Quantas vezes você vai no médico, contrata uma cirurgia, tá? Por exemplo, eu preciso retirar uma pedra na vesícula, quero fazer um parto, alguma coisa assim. Ou mesmo num dentista, um implante, né? Hoje em dia dentista trabalha com botox, trabalha com harmonização facial. Quantas vezes você assinou um contratinho para falar o que estava incluso naquele serviço, o preço, a forma de pagamento? Eu garanto para vocês que poucas pessoas fazem isso, poucos profissionais fazem isso. Só quem vê esse curso vai começar a fazer, porque é importante. Um contrato salva o médico. E eu já tive demandas no meu escritório que o médico tinha feito a cirurgia, tinha passado o preço para o cliente não pagou, e aí para entrar com o processo depois foi um parto, literalmente falando. Por quê? Porque teve que juntar provas de outras formas, sendo que se você tem um contratinho, resolve a vida de todo mundo. Um contrato simples, gente, uma folha, não precisa ser nada super elaborado, mas é fundamental, tá? O termo de consentimento livre esclarecido, nós vamos falar muito sobre isso. Isso daí está muito em alta, está muito em voga, cada dia mais. Então o termo de consentimento é obrigatório, né? O Conselho Federal de Medicina ele já exige. Hoje 90% dos procedimentos precisam. Quando você interna no hospital, você já tem que assinar um termo de consentimento. Mas existe aquele termo padrão lá do hospital e existe o seu termo, que você como profissional médico pode ter bonitinho um termo padrão, que de repente muda só lá o nome ou a característica do procedimento que vai ser feito, e você vai ter uma segurança muito maior para você trabalhar com mais calma, com mais tranquilidade. A questão do prontuário médico, tá? Nós não podemos esquecer, e aqui nós temos também uma outra professora que ela fala sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma aula excelente, que eu também recomendo vocês fazerem esse curso. O prontuário médico tem que ser bem armazenado, tem que ser legível. Hoje em dia ele muitas vezes um prontuário eletrônico, e com essa questão da nova Lei Geral de Proteção de Dados, essa armazenagem disso precisa ser segura, né? Então aí fica também a dica para vocês fazerem esse outro curso, porque é importante e também o médico tem que estar atento. Cartas de abandono de tratamento, né? Muitas vezes o paciente não quer continuar com um determinado tratamento. Nós tivemos um caso aí na questão da Covid, de um paciente que saiu correndo do hospital, saiu fugindo, não queria ser entubado. E aí o pessoal do hospital correndo atrás dele. É uma situação completamente ímpar. Mas existem pacientes que simplesmente se recusam a continuar o tratamento. E aí, o que o profissional faz? Então, tem que ter aquela cartinha de abandono. Alta revelia. O paciente decide que ele não quer mais ficar internado. Eu quero ir para a minha casa. Ok, você tem esse direito. Alta revelia, né? Então, tem que ter todos esses documentos. São documentos importantes. Notificações extrajudiciais, né? Para um paciente, de repente, que fez lá um contrato, ou que se você não tem o contrato, você combinou que determinada cirurgia ia custar 10 mil reais e ele ia te pagar em 5 vezes, e de repente ele te paga 3 parcelas e não te paga 2, então às vezes você precisa de uma notificação extrajudicial. A notificação extrajudicial hoje, ela pode ser feita através de um advogado, mas ela pode se configurar através de um e-mail bem elaborado, através de um telegrama com AR. Então existem formas mais fáceis, às vezes até um WhatsApp com aquelas 2 checagens lá em azul que mostra que a pessoa visualizou, configura uma notificação extrajudicial. Então existem formas mais fáceis, né? A gente às vezes fala assim, os profissionais de saúde eles falam assim, eu não quero contratar advogado porque vai me dar dor de cabeça. Mas você tem tantas formas de você, de repente, ter uma assessoria jurídica para deixar o teu consultório bonitinho, redondinho, e depois você mesmo toca.
né? O advogado só vai ser chamado depois ali no último caso. Então existem formas de fazer as coisas que vão te dar garantia, vão te dar segurança e vão ajudar você no seu dia a dia, tá bom? A questão do parecer técnico jurídico, aí sim, questões pontuais, aí quando já começa mesmo a ter, de repente, aí um impasse entre o paciente, o médico, o paciente e o dentista, então aí sim já precisa de um parecer, tá? Defesas em processos administrativos perante os conselhos regionais. A gente sabe que existe uma diferença entre o processo da justiça, que daí o paciente ele visa uma indenização, ele visa uma questão financeira, e existe uma reclamação ético-profissional que ele pode fazer nos conselhos regionais de medicina, odontologia, enfim. E aí o paciente não vai receber dinheiro, mas o médico, o dentista, ele pode vir a ter uma punição ético-disciplinar, tá? E aí nesse caso, o médico, o dentista, nem sempre vai acompanhado de um advogado, né? Muitas vezes ele vai sozinho, até porque quando você liga lá nos conselhos, eles mesmos falam, não precisa, doutor, não há necessidade. De fato, pela regra, não há necessidade. Mas se você tiver, é muito melhor, né? Então, se você puder ter um profissional do seu lado habilitado, um profissional que entenda do assunto, com certeza será melhor para você. A defesa do processo da justiça, aí não tem jeito, aí você realmente vai precisar de um advogado, né? Porque precisa ter capacidade postulatória, então aí não tem nem discussão. E existe assessoria, né? Como eu já falei, para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que começou a valer agora em agosto de 2021. Todos os canais de imprensa estão falando sobre isso. Você na internet encontra uma série de temas, de textos, está abordando, né, sobre essa questão. Aqui no nosso curso nós temos um outro módulo com uma outra professora excelente que também trata dessa questão de Lei Geral de Proteção de Dados, que eu recomendo, quem tem clínica, laboratório, hospital, recomendo assistir e também fazer este curso, tá? Quais são os outros problemas, né, além esses que eu acabei de falar, dessa primeira coluna, são os problemas mais cotidianos, né, que é a questão do contrato, do termo de consentimento, da alta revelia, enfim, isso aqui é o que acontece no dia a dia. Mas existem também outros probleminhas, né, que também um advogado pode vir a assessorar a sua clínica, o seu consultório. Então, além da Lei Geral de Proteção de Dados que eu estou repetindo porque é importante, as multas são muito altas, né? As multas da lei, elas são bem altas, bem pesadas. Existem questões tributárias que, de repente, um advogado pode fazer a sua clínica economizar na questão de pagamento de tributos. Existem questões contratuais, pontuais aí com fornecedores, aqui no caso não seria entre médico e paciente, mas entre, de repente, uma clínica eu vou dar um exemplo, uma clínica odontológica que está fazendo agora harmonização facial, que tem que comprar aqueles produtos, então de repente uma questão com os fornecedores, né, para melhorar preço, condições de pagamento. As questões voltadas à profissão, que é o código de ética, né, que às vezes a gente esquece, né, começa a trabalhar e passou 20 anos, aquele médico de 20 anos de formado nem lembra mais algumas coisas. Então, relembrar é viver, né, estudar é sempre bom. Falta de conhecimento da lei. Muitos médicos, muitos dentistas não sabem, não têm conhecimento, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, não sabem o que está previsto ali, né? Questão de leis trabalhistas, né? Por quê? Porque uma clínica tem funcionário, o funcionário tem a legislação trabalhista por trás dele. Então, como é que esse funcionário está sendo contratado, né? Então, pode vir a dar algum problema, então às vezes precisa de uma assessoria jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, que eu acabei de falar. A Lei dos Planos de Saúde, que é a Lei 9656 de 98, que também muitos médicos, muitas clínicas são credenciados a operadoras, mas também não têm o conhecimento profundo da lei. E não é o nosso tema foco, tá, desse curso, mas tem a questão do SUS, né? Alguns hospitais, eles têm verba do SUS, verba federal do Sistema Único de Saúde. O nosso foco aqui não é falar sobre SUS, tá? O nosso foco aqui é sobre questões de clínicas e profissionais particulares. Mas a gente não pode esquecer que o SUS também demanda um conhecimento de uma legislação específica e que isso também demanda, assim, uma assessoria jurídica.
Eu trouxe aqui para vocês algumas reportagens que eu mesmo peguei, se vocês forem ver aí no meu computador, bem recentes. Ó, saúde acumula 2,5 milhões de processos entre 2015 e 2020. Essa reportagem da Medicina SA. Olha só, 2,5 milhões de processos. Eu não quero deixar ninguém assustado, mas eu acho que vale a pena a gente ver, porque às vezes a gente fala, mas quando a gente joga isso no Google, essa reportagem é bem interessante. Então vocês podem ver que é uma reportagem bem recente e que trata aí desse aumento do número de processos na área da saúde. Essa aula, gente, ela fica gravada, depois vocês podem também colocar pausa e dar uma lida com mais calma. Ó, é uma reportagem um pouquinho grande, que depois aí dá pra vocês darem uma lida com calma na sua casa e no seu computador. Uma outra reportagem, ó lá, mais médicos processados, problemas na relação com os pacientes? Ou seja, por que esse número de processos está aumentando tanto? Outra reportagem bem recente, tá? Ó, 21/6/2021, super recente, né? Então, está existindo um problema? Olha lá, Jornal Hoje, reportagem do dia 22/11/2017. Falhas em hospitais matam mais que o câncer, a violência e o trânsito. Aí eu já diria a vocês que é uma reportagem que tem um cunho um tanto quanto sensacionalista. E isso induz o paciente a processar o médico ou o hospital. Né? Por quê? Porque esse tipo de reportagem, com essa chamada, faz com que a pessoa ache que ela vai ganhar, né? Que realmente qualquer probleminha que acontece lá dentro, a culpa é do hospital, a culpa é do médico. Olha essa aqui então da UOL, Ciência e Saúde. A cada 5 minutos, 3 brasileiros morrem em hospitais por falhas. Essa reportagem da UOL do dia 22/11, também de 2017. Gente, vamos ser sinceros, isso é extremamente alarmista, né? Extremamente sensacionalista. A cada 5 minutos, 3 brasileiros morrem. Imagina agora com o Covid, então, né? Como é que é esse número? Eles não atualizaram. Mas isso induz, tá, o paciente a achar que ele vai ganhar, que ele vai entrar com o processo e ele vai ganhar. Olha que interessante, isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui, quando o Conselho Regional de Medicina local vê, ele manda tirar. Erros médicos não devem ficar impunes, denuncie. E aí tem um celular. Isso aqui eu peguei do Google, tá, gente? Bem, né, uma advogada ali, né, braços cruzados, um ar de seriedade e já lá bem fazendo com que o paciente seja induzido lá com o número, tem o WhatsApp do lado do celular para que a pessoa denuncie. Não sei de que estado é isso, tá bom? Você foi vítima de erro médico? Nós temos a resposta e podemos te ajudar. Gente, isso aqui é super recente, tá? Isso aqui foi um site que saiu agora, acho que foi em maio. Começou a ser divulgado pelo Google, Instagram, Facebook e eu mesmo, como advogada, recebi denúncias de vários médicos e vários médicos começaram a denunciar e aí o Conselho Regional de Medicina conseguiu derrubar, tá? O que a gente vê é uma proliferação muito grande desse tipo de publicação na internet. Ou seja, isso faz com que o paciente ele ganhe força, né? Ele se sente induzido a tá fazendo algum tipo de processo, entrando, porque o que era aqui, tá? Só para vocês saberem, você entrava nesse site e você via relatos das pessoas, né? Eu cheguei a dar uma lida, eu não printei, porque também logo saiu do ar, mas as pessoas falavam o nome do médico, era uma exposição absurda, né? Então, falava o nome, o CRM, eu fui no hospital X, aconteceu isso, minha mãe caiu da maca, tal. Então, assim, não é assim que se faz, tá? Não é assim que se faz, né? A gente fala assim, não é feira livre, tá? Houve um erro? Não sei, vamos apurar, faça uma denúncia no CRM, chame alguém qualificado, mas enfim. Então, gente, essa questão aí, né, você foi vítima de erro médico foi muito rápido, o Conselho Federal de Medicina derrubou muito rapidamente, graças a Deus, porque realmente era muito polêmico.
Mas a gente tem outros casos que, por exemplo, a gente tem aqui exemplos de revistas famosas, revista Isto É, revista Veja, né? Então, do lado aí da Isto É, as epidemias das consultas a jato, né? Do lado da Veja, quando os médicos erram. Eu acho que esse tipo de matéria tem um lado bom, porque realmente ninguém está aqui dizendo que médico é perfeito, né? E que não existem erros. Nós todos somos humanos e nós todos somos passíveis de erro, né? E erros acontecem. E quando os erros acontecem, eles precisam sim ser reparados, né? Isso é normal. Mas existe uma questão de indução, né? De você colocar isso muito em evidência. E quando você coloca, né? Quando você coloca uma cor, como eu sou jornalista, eu tenho um pouco de propriedade de falar disso, porque eu estudei jornalismo, né? Eu até gosto às vezes de falar no começo que eu também sou jornalista, porque tudo isso influencia a forma como você escreve a chamada, né? A forma, o tamanho da letra, a cor que você usa. Então isso induz também a pessoa, nossa, olha que absurdo, esses médicos, aí é aquelas conversas de padaria, fazem tudo errado, consulta jato, o médico nem olha na minha cara, o médico 5 minutos, sentou, olhou, tal, foi embora, e é exatamente isso que mostra ali na Isto É, né? Uma fila gigante, com o médico fazendo como se fosse carimbo, né? Falando, vai, próximo, vai, próximo. Então assim, eu acho até legal, né, quando eu dou esse tipo de aula ao vivo, né, e não aqui em EAD, isso gera uma polêmica, porque a gente sempre tem médico na sala de aula, dentista, que o pessoal começa a levantar a mão e começa a contar exemplos, e se vocês também quiserem se manifestar através aí das nossas plataformas aí no curso, fazer comentários, fiquem à vontade, porque a gente sabe como é isso, né? E a gente sabe que isso está na grande mídia, né? E a grande mídia a gente sabe que a mídia é o quarto poder, né? Então a mídia ela pode influenciar para o bem ou para o mal. Eu não tô querendo colocar fogo na mídia, mas a gente sabe que tem sim um poder grande. Olha lá, olha essa da Isto É. Saúde. Você tem mais direitos do que imagina, né? Então, você tem mais direitos do que imagina. E aí traz lá, né, é meio que o símbolo da medicina, como se fosse um São Miguel Arcanjo, né? Ele tá com a balança do direito, com a espada, que é um pouco o símbolo do direito, né? Os olhos vendados, com a serpente, que é o símbolo da medicina, mas ele também traz um pouquinho da imagem de São Miguel, que pisa na serpente, né? Que corta o mal pela raiz. Não sei se alguém aqui tem um pouco de conhecimento aí de teologia. Então, isso tudo é pensado, tá, gente? Eu que tenho esse conhecimento aí um pouco aí de comunicação social, eu posso garantir para vocês que uma capa dessa não é uma capa feita de qualquer forma. É uma capa pensada, estudada, passa aí por uma edição, por um diretor de marketing, né? Do outro lado, tentando a sorte numa indenização, é uma bolinha de bingo com o valor de $1 milhão, né? Não é reais aí, tá? O símbolozinho do dólar. Então, tentando a sorte, literalmente, como se fosse uma bolinha aí da loteria, né? Olha essa aqui, essa é americana, tá? Your doctor could hurt you. O seu médico pode machucar você. What do you know about your doctor could hurt you? Então essa reportagem não é brasileira, então para vocês verem que é um fenômeno internacional, tá? Não é só nas revistas brasileiras, não é só aqui no Brasil, isso é um fenômeno internacional, e aí a gente tem um médico aí na capa. Isso faz com que haja o fenômeno da judicialização da saúde, tá? Então aumenta o número de matérias jornalísticas que envolvem as questões relacionadas à atuação do médico e procedimentos. São matérias que realmente a gente vê que incentivam esses novos processos, tá? A maioria dos pedidos de indenização de questões relacionadas a erro médico, elas estão por volta hoje de R$100 mil, mas tem uma boa notícia. A média de pessoas, de médicos, de profissionais médicos e dentistas condenados é pequena, tá? Hoje nós estamos com um número um pouco maior, aumentou de 15% para 30%, ou seja, de 100% de processos,
só 30% ganha as ações, 70% ainda dos médicos ganham. Então, a gente ainda tem um avanço. Antes era maior, antes só 15% dos pacientes ganhavam. Esse número está mudando por uma série de questões, até por uma amplitude da questão do direito médico, porque os advogados hoje estão estudando também um pouco mais essa questão, tá? Mas as coisas vão realmente mudando. Qual é a solução? Estudar bastante o Código de Ética Médico-Odontológico, estudar o Código de Defesa do Consumidor, melhorar a relação médico-paciente é fundamental e ser um profissional cada vez mais compreensivo e capacitado. Capacitado através de cursos, através de estudo, tá? Então, gente, essa é a nossa primeira aula. Eu agradeço a todos vocês. A gente se vê numa próxima aula.